Mas lá na seleção da Jamaica, como é que foi? Não, porque veja o caso da NBA, né? A NBA lá nos Estados Unidos. Liberaram, né? Liberaram. Tá tudo liberado. E os jogadores pediram para que a maconha não conste mais no exame de doping. O jogador encabeçado pelo Kevin Durant, né? Bom, o Sormani, eu fui agora, final de 21, eu fui final do ano, fui para Nova York. Eu fui naquele bairro dos negros lá, como é que chama? Harlem. Pô, tem esses quiosques. Sim, vende. Os caras vendem maconha. Sim. Vende bala de maconha, vende cigarro de maconha, vende tudo. Tudo. Remédio, tem tudo. Bolo de maconha. Bolo de maconha, bolacha de maconha. Sormani que a família dele faz muito bolo aí, tem que dar uma olhadinha se de repente eles não evoluem pra uma coisa mais moderna. Mas, seu Nelsinho... Não, você tá no metrô em Nova York, você entra... as pessoas entram fumando, numa boa. Essa reta final do brasileiro ali, você foi... né, bateu na final do Paulista no mesmo ano, né? 90. Foi. Contra o Lucha lá. Mas foi o teu grande carimbo como um grande... Isso que eu ia perguntar também. Vai lá, Sormani. Foi o seu... É o seu grande... Você tem grandes títulos na carreira. Mas aquele por ter sido o seu primeiro título... E do Corinthians também. E do Corinthians também. É o grande título da sua carreira? É o grande porque havia, assim, muita desconfiança, né, Sormani? Eu tive jornalistas que quando eu cheguei, eu fiz Naquele tempo não tinha a sala para você fazer uma coletiva, né? Você ficava num canto, numa sala e aquela monte de microfone, você falando de pele e tal. E eu lembro que depois dessa coletiva nós fomos para o campo. E aí nós estamos indo, eu, jogadores, entramos ali no Parque São Jorge, no gramado, e veio vários repórteres atrás, né? Com câmera, jornalista, com um caderno na mão. Aí eu falei, dentro das 4 linhas, é só o meu staff e os jogadores. Vocês vão ter que esperar, depois que a gente sair daqui, a gente vai atender vocês, mas dentro das 4 linhas, não. Tinha um jornalista do Notícias Populares, que era um cara, na época, um nordestino terrível. E ele falou assim, você não dura uma semana. Falou para mim. Falei, tá bom, mas você faz favor, sai. Aqui dentro só jogador que eu quero e o staff. Severino? Severino. Isso era terrível, né? Eu acho que ele faleceu, não tenho certeza. Deve ter falecido, sim. Eu nunca mais vi falar dele, mas ele foi um cara que depois, quando a gente estava já bem no campeonato, João Bosco chamou ele aqui e falou assim, você lembra o que você falou dele? Aí ele ficou, não, tal, eu falei... E ele era corintiano, viu? Era corintiano. Mas normalmente você sabe como que é, pô. Normalmente... Então, e aí nós começamos a crescer, né, Sormani? Então, para mim, era um desafio. Eu sabia que eu tinha que vencer. Porque o Corinthians não era nada favorito para aquele título. Não, nós pegamos o time em 10º, eram 20 já? Estava em 18º lugar. Só que aí em 12 pontos nós fizemos 10. Aí o time fez assim, né? Foi embora. E ganhou aí, confiança. Vai para aquela reta final contra o Atlético Mineiro, o Bahia e o São Paulo do Tele Santana, que depois ia ganhar tudo. Não, mas tem... Pode. Claro, falar, opa, né? Pode. Aí o time está em 4º lugar. Nós tínhamos 3 jogos. Goiás, em Goiânia, Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Internacional. Pode continuar. Isso. O Internacional em casa. E o Internacional estava nas últimas colocações. É aquele jogo do 3-0? 3-0. Aí nós vamos jogar em Goiânia, um calor danado, rapaz. Perdemos 2-1. Aí nós vamos direto de Goiânia para Belo Horizonte. Fomos treinar no campo no CT do Cruzeiro, tal. E aí treinamos, tal. E fomos jogar contra o Atlético, né? Ganhamos do Atlético lá 2-1, né? E estava tudo bem. Eu tava nesse jogo, 2 gols do Neto. 2 gol de falta. E aquele gol que... Não é o do jogo do Pacaembu que você tá falando ainda. É verdade, gol de tá falta. na primeira fase. Inclusive, esse jogo,
O Neto sempre falou, era o Carlos goleiro, que jogou na seleção, jogou no Corinthians. O Neto sempre falou assim, a hora que eu jogar contra o Carlos e ele fazer a barreira do lado contrário, ele vai tomar gol. Eu vou fazer gol. E aconteceu, saiu uma falta assim, em 10 minutos de jogo, o Carlos arrumou a barreira do lado contrário e ele meteu e fez 1-0 e aí ganhamos o jogo, né? Mas aí viemos aqui pro Pacaembu e se a gente ganha do Internacional, o Internacional caía. O time entrou tranquilo, sabe? Perdemos do Internacional, 3-0 no Pacaembu. Tinha 5 combinações que tinham que acontecer para a gente não classificar, entre os 8 na época, né? Aconteceram 4. Se a Portuguesa não ganha, não empata com o Goiás no Canindé, a gente tinha ficado fora. Você vê? Nós estávamos em 4º lugar. E aí, pô, chegamos... E a gente já tinha feito a programação de concentração, tudo, né? Porque eram mais 4 jogos... 2, 4, 6, né? Chegando na final. Aí, cheguei lá no outro dia, o seu Vicente mandou me chamar. Falou assim, não tem mais concentração. Esse time aí não ganha de ninguém. Falou assim. Falei, seu Vicente, calma, aconteceu isso aí, mas não vai... Vicente Matheus, né? Vicente Matheus, Vicente Matheus. Era o presidente do Corinthians na época. Aí eu falei, seu Vicente, se a gente perder pro Atlético, nós vamos estar fora. Então, o senhor não vai gastar nada. O senhor vai gastar só esses 2 jogos. Né? Agora, se a gente passar também... Aí ele falou, não, nós não ganhamos lá do Atlético. Eu falei, não, talvez a gente não ganhe, mas perder não vai perder. Eu ainda falei para ele, né? E foi assim, né? Fomos lá, empatamos 0-0. Mas esse dia, teve a torcida do Corinthians foi muito importante. Né? E eu acho que o pessoal ali do Atlético cometeu esse erro. Ele colocou, porque o Mineirão estava completamente lotado. E eles colocaram a torcida do Corinthians em cima do nosso vestiário. Então o barulho que a torcida do Atlético fazia, não era, mas no nosso vestiário entrava o barulho da torcida do Corinthians. Então não tinha aquela, puta, os caras estão aí, tá? Não, era a nossa torcida, entendeu? Um erro deles, né? Foi um erro que eles tiveram. Esses detalhes a gente os nunca detalhes, eles sabendo, colocaram né? em cima do nosso vestiário. Foi maravilhoso, então. Pô, você abria aquelas janelas assim, ficava aberto. Então o som aqui em cima entrava e os caras, então, porra, incentivava a gente. Exatamente. Motivou demais. Motivou demais. Eu acho que é um detalhe muito importante que aconteceu. Eu queria perguntar para o Nelsinho,